Nós temos a primeira leitura hoje, carta aos Coríntios, Coríntios 8, 1 a 13. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe, e sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existem somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto e você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pegando com o seu irmão ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Amém. Agora convido a igreja para ficar de pé e peço que alguém faça a leitura do Evangelho de Marcos 1, 21 a 28. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. A igreja pode se sentar. Lembrar do amor de Deus exorciza. Essa palavra aqui fica muito pouco, né? Vocês existem filmes, igrejas, lugares onde se usa bastante. Hoje a gente tem a oportunidade de usar essa palavra.
lembrar do nome de Deus exorciza. Mas antes de falar disso, que a graça dele, o Cristo que morreu por nós, esteja conosco. O que é um espírito mau? O que é um espírito mau? Diz respeito à conduta, caráter de uma pessoa. Se for pesquisar, você vai encontrar que espírito mau tem a ver com o caráter e a conduta de uma pessoa. Neste caso, trata-se de uma pessoa que realiza práticas malignas, ruins, gerando dano a outras pessoas ou até a si mesmo. A ideia de espírito mau que nos aparece primeiramente na nossa interpretação. Uma das formas da gente enxergar isso é que o espírito mau é algo que faz mal. A pessoa está tomada por algo que a faz realizar coisas ruins. Quando uma pessoa está possuída, entre aspas, por um espírito mau, significa que ela deixou de agir genuinamente. É assim, você tem seu jeito de ser, sua forma de lidar com as pessoas, sua forma de agir, e de repente você passa a agir diferente. Ao invés de fazer bem, você começa a fazer mal. Imagine uma pessoa que sempre foi atenciosa e disposta a dar a mão para ajudar pessoas a se levantarem. E repentinamente passa a desprezar os outros e a esticar o pé para fazer com que as pessoas tropecem. A pessoa que é boa, que ajudar, passa a ser uma pessoa que quer fazer com que os outros tropecem. O que pode ter levado essa pessoa a ser possuída por um espírito mau? O que fez com que o caráter, o jeito, o ser, aquela forma genuína que ela tinha terminado. Então, o texto fala sobre espírito mau. Pode ter uma interpretação mais científica, mais centralizada, mas qualquer interpretação vai sempre levar o mesmo caminho, de compreender como que Deus pode agir e como nós também podemos agir para que o espírito mau seja expulso. Frustrações, depressão, ilusões, traições e todo tipo de mentira são fatores potencialmente fortes para uma pessoa com espírito do bem ser possuída por um sistema de atitudes malignas. Quem nunca foi tomado por um ódio? Você está no trânsito, na paz, de boa, tranquilo, na velocidade correta, e alguém te fecha, causa alguma coisa que te tira do eixo, e você de repente xinga ou quer fechar a pessoa, você não está sendo tomado por um espírito mau? Ou às vezes no trabalho, na família, está tomando o seu café da manhã, tranquilamente, todo mundo dormindo, e alguma coisa acontece que te tira do eixo. E aí você começa a agir de uma forma que não é aquela forma genuína, de amor. De repente vira até uma agressão. Então a gente pode entender que o espírito mau, ele te toma nessas situações. No entanto, a ideia de espírito mau também tem a ver com os sistemas de pensar e os impérios. A gente tanto pode falar de forma dentro da religião, né? Às vezes a gente pensa mais espiritualmente, a gente pode também olhando para o nosso sistema de vida, olhando para os impérios que dominam outras nações, a gente vai começar a ver que o espírito mau, ele também está aí. No Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, é preciso contextualizar para compreender o que está sendo ensinado como boa nova. As pessoas falam que é um ensinamento novo. Jesus, quando abre a boca, ele traz boas novas. Então, sim, é uma boa nova. Como a gente pode compreender? O que poderia possuir uma pessoa no tempo de Jesus? O que será que possui, que chega ao ponto de possuir uma pessoa no tempo de Jesus? Podemos identificar vários elementos. A cidade explora o campo. Eu já trouxe esse tema aqui. Nós moramos na cidade e nos alimentamos
Porque existe uma exploração do campo. Você não come morango sem que alguém plante morango no campo. Você não vai ter morango se você não explorar isso. A exploração pode ser justa e pode ser uma exploração injusta. Mas a verdade é que a cidade explora o campo. Logo, o meio urbano pode produzir maldade para os camponeses. Mal que vem a possuir algumas pessoas, tanto aquelas que exploram, quanto aquelas que são exploradas. Quando existe violência no campo, com certeza vai ter a cidade que explora o campo. E alguém que foi injustamente pago, ou então, exemplo dos morangos. Você compra morango quando o preço está muito alto? Você evita. Porque se você evita, vai virar um prejuízo. E se é um pequeno produtor e ele tem dívida, ele vai ser cobrado. E dependendo da forma como ele é cobrado, da raiva ou que está tomado pela pessoa que vai cobrar ele, pode gerar a morte. E às vezes a gente tem essas situações. A cidade, por explorar o campo, ela pode gerar violência. A gente começa a ver um espírito mal. Esse sistema onde você quer que o seu morango esteja na sua mesa a qualquer custo. E a pessoa que está comprando morango para vender na cidade quer o dinheiro dela a qualquer custo. Isso vai gerar violência. O Império Romano era um grande mal para o povo semita. Vocês se lembram que o Império Romano dominava toda a região, onde hoje é Israel, Palestina, Jordânia e até próximo ali ao Iraque. Toda essa região era dominada pelo Império Romano. E fazia mal para o povo sim. Isso é narrado em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As legiões militares estavam sempre possuídas por ordens malignas. Quais eram as ordens que vinham do imperador de Roma para os seus exércitos? Amem as pessoas. Não era essa mensagem. As ordens eram: se houver resistência, matem, expulsem, eliminem. Isso é um espírito mau. Esse espírito mau vinha com as ordens de legiões romanas. E eles tinham ordens do tipo: invadir terras, saquear pequenos produtores, estuprar mulheres, matar homens, a fim de enfraquecer ou eliminar um grupo étnico. O que os impérios fazem? Enfraquecem o grupo para eliminar. Então, isso é fazer com que as pessoas sejam possuídas por espírito mau. E o que acontece com os grupos que são dominados? Se revoltam. Também, às vezes, se possuem por espírito mau. E às vezes não responder com violência. A gente vê isso a todo momento, em todo lugar. Então, a gente vê o espírito mau nas nossas relações familiares de trabalho, na nossa vida aqui em comunidade, e a gente vai enxergar isso globalmente. Quando o império ou algum sistema, ele possui as pessoas de forma que aquele interesse do império seja garantido. É interessante observar que o Evangelho de Marcos é endereçado a leitores romanos. Algumas vezes nós já falamos sobre o Evangelho de Marcos, e ele é escrito para leitores romanos, os informando da verdade que acontece nos porões do império, onde não tem. Vocês acham que o que acontecia em Israel chegava aos cidadãos romanos? Ou se chegava dizendo que invadiram e mataram pessoas? Vocês acham que os cidadãos romanos ouviam que estupraram mulheres lá para poder garantir a segurança do império? A notícia que chegava: existe paz onde o império conquistou. Onde o império chegou, existe paz. Essa era a notícia que chegava aos romanos. Então, o Evangelho de Marcos, ele está informando sobre a verdade na Palestina, a verdade naqueles lugares onde os romanos haviam ocupado. Quando Jesus expulsa o espírito mau com autoridade, algo novo acontece diante das pessoas, tanto na Galileia quanto em Roma e certamente diante de nós. Algo novo acontece.
Na Bíblia, versão Almeida, revisada e atualizada, Jesus repreende o espírito mal, mandando calar-se e abandonar o homem, que o obedece. E a gente vê aqui no debate de hoje. Ainda obedece, ainda que tenha feito isso com violência. Não é sacode o homem com violência e sai dele. Com violência, essa palavra não se acertou. Violência, ou seja, uma reação. Isso mostra como o espírito mal está naqueles que exploram a doutrina, como está também nos oprimidos. Não precisa achar que todo mundo é pobres, ricos, exploradores, explorados. Então o espírito mal está aí. Então essa violência revela isso. Segundo a narrativa de Marcos. As pessoas acostumadas a serem possuídas por seus usurpadores ficam admiradas e logo afirmam que se trata de uma nova doutrina, ou seja, princípios a serem transmitidos. Os ouvintes de Jesus afirmam que isso é uma nova doutrina. Algo novo aconteceu. E precisa ser repassado, né? Uma nova doutrina tem que ser transmitida. Sentem-se encorajados. Só que tem um porém. Às vezes nós recebemos uma boa nova, a gente se sente encorajado, mas existe uma questão. Você entendeu o que é boa nova? Você entendeu o que é mensagem? O que Deus quer de você? Porque às vezes a gente acha, boa nova. Vocês entenderam o que significa. Porque às vezes nós estamos tomados pelo espírito da tolice, da ignorância, ou do achismo, não, eu não sei o que é. Pode deixar comigo, às vezes a gente está enganado. Isso também é espiritual. Se achar acima da verdade. Por isso que achar que você é o dono dessa verdade. Então essa violência aparece aí também. Então, porém, muitas dessas pessoas que se sentem encorajadas pelo nova, elas estão encorajadas pelo motivo inadequado. Diz lá que Jesus tinha muita fama, né? A fama dele se espalhou. Então aí nós temos um problema, porque não foi a boa nova, foi a fama. Foi a fama. E aí nós vemos 1 Coríntios 8, 1 a 13. Paulo chama a atenção exatamente para isso. Pessoas fracas na fé, ou seja, que já vão logo achando que entenderam, sem ter entendido, se deixam levar pela fama de ídolos, são logo possuídas pelo Espírito. É interessante o exemplo de Paulo, fala sobre comida, mas a gente poderia usar qualquer outro exemplo nesse sentido. Quando uma pessoa que é fraca no entendimento, ela vê alguém que entende fazendo algo e ela vai repetir sem saber o que está repetindo. Então, Paulo dá um exemplo que é você comer a comida de um outro tempo, de ídolos. Isso não é errado, não é um problema para quem tem conhecimento. Mas quem não tem conhecimento, come achando que está comendo comida de ídolo. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer o outro pecado. Então, no exemplo de Paulo, ele inclusive fala: se for para não fazer o outro pecado é fraco, eu paro de brincar. E o que a gente faz quando tem pessoas alcoólatras? A gente bebe muito na frente delas. A gente evita beber. Pelo menos isso é mais sensato. Existe um alcoólatra, uma pessoa alcoolista, alcoolista, a gente sabe que é alcoolista e que tem dificuldade de se manter livre do álcool. Você vai beber na frente dessa pessoa. Vamos procurar outra forma, né? Então são esses exemplos. Então quando você acaba fazendo aquilo que vai fazer mal para aquela pessoa, mesmo que não faça mal para você, que não seja errado, você acaba fazendo com que essa pessoa seja possuída pelo Espírito. E você acaba também, porque está influenciando mal a pessoa. Então esse exemplo de Paulo mostra que pessoas assim são facilmente influenciadas por outras crenças e se enganam, passando a ter sentimentos e ações ruins. O apóstolo orienta que é importante ter cuidado com o conhecimento que temos, pois a verdade, para quem vive uma fé consciente, pode ser complexa para quem não se aprofundou na fé e desviou-se dela. Pessoas que viveram muito na igreja e tudo mais e se afastaram,
às vezes voltam fracas no espírito, e estão sujeitas a serem possuídas por espíritos maus. É preciso assumir responsabilidade, como fez Jesus, sempre conhecemos um pouco mais o amor de Deus e sua sabedoria. Jesus faz esse ato público, e é um destaque aqui, no sábado, de maneira que está confrontando também o poder simbólico religioso do judaísmo institucional. Então a gente vê que o espírito mal está nas nossas relações, o espírito mal está no sistema, está no império, e o espírito mal também está na religião. Então a gente tem que ter cuidado justamente porque quem faz esse espírito mal se movimentar somos nós, nossas ações. Não ficar achando que não, porque veio o espírito mal. Não, com certeza as nossas ações levaram a uma coisa ruim acontecer. Então é preciso destacar o que temia o espírito mal e o que fez Jesus. Se vocês olharem o Evangelho, o espírito mal temia algo, né? Diz lá assim: o homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? E aí vem o temor do Espírito. Você veio para nos destruir. O Espírito mal temia que fosse destruído. Mas aqui quem está falando é o homem. O homem gritou: você quer nos destruir? Então a pergunta do Espírito ela é reveladora. Você veio nos destruir, isso revela. E qual é a ação de Jesus? Uma ação de misericórdia. Então aqui está o exemplo de como nós devemos agir diante de possessões de espíritos maus. A tendência, e às vezes a gente vê isso, é da destruição. A tendência é a gente pegar uma pessoa que está fraca na fé, e ao invés de ajudar, a gente acabar destruindo. Então esse pedaço já nos dá uma ideia do que fazer. Então Jesus, ao invés de destruir, que era o tempo, ele agiu com misericórdia, concluindo irmãos de Deus. Nós não somos ensinados a destruir. Alguém aqui é ensinado a destruir? Nós não somos ensinados a destruir. Uma pessoa possuída por um espírito mau não deve ser destruída, mas sim ajudada a se lembrar do amor de Deus e da sua própria capacidade de amar. Nós temos capacidade de amar e às vezes a gente perde isso. Muitas pessoas que tiveram capacidade de amar e se perderam estão precisando de alguém para ajudar a recuperar isso. A nossa capacidade de amar, que foi reprimida por algum motivo. Muitas pessoas vivem amarguradas porque perderam a capacidade de amar. Alguém que está rancoroso ou rancorosa deixou de ser uma pessoa amiga, precisa ter esse espírito de atitudes malignas expulso para que habite nela o Espírito Santo de Deus, as atitudes de Cristo. Dar espaço para as boas obras. Por isso que é importante esse exorcismo, eliminar esse espírito. De igual modo, não devemos destruir as pessoas que são agentes do sistema de morte. Às vezes a gente vê pessoas fazendo violências que a gente quer desejar a mesma violência, né? Não, eu não aceito mais comigo, que essa pessoa possa morrer. Então, isso vai para uma destruição que você acaba revelando que você também está possuído por um espírito mau. Então a gente não precisa destruir o sistema de morte, o sistema de opressão, os sistemas ideológicos, os sistemas religiosos, isso precisa ser destruído, mas não as pessoas. Expulsando as ideias malignas e as pessoas. Portanto, irmãos e irmãos, somos convidados a refletir a fama de Jesus que se espalhou. Mas não a fama do milagreiro, que as pessoas falam: nossa, ele faz milagre, ele é poderoso, ele vai ser o nosso representante lá no Congresso. Isso é fama. Ele nos representa, isso é fama. Agora tudo vai mudar porque ele vai fazer todas as reivindicações que nós queremos. Isso é fama. A reputação de autoridade que faz calar e afastar o mal que nós fazemos ou sofremos
Isso sim é a verdadeira fama. A palavra nem seria fama, né? Isso é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é a autoridade que faz calar, ou seja, destruir o sistema ruim, mal, e afastar de nós. Isso aí é o ministério de Jesus. E não nos iludamos quando os impérios são obrigados a se retirar para que uma nação seja soberana. Os impérios saem sempre da violência. Então, apesar de a gente ter em Jesus Cristo amor, fidelidade e proteção, a gente ainda vive em um sistema de violência. Então, quando os opressores, por algum motivo, a gente consegue que os opressores se afastem, infelizmente eles vão tentar violentar. Por isso que é difícil uma pessoa conseguir expulsar sozinha o espírito mal. As pessoas precisam de ajuda, de acolhimento, de uma comunidade amorosa, porque aí você elimina a possibilidade de violência. Senão vai fazer cura gay, vai fazer sistemas para as pessoas serem obrigadas a mudar. Jesus não obriga ninguém a mudar nada. Jesus nunca obrigou ninguém. Jesus ele convida para a boa nova, convida para uma mudança. E é um convite comunitário, ele não pega, você vai mudar agora. Convite comunitário. E eu só consigo ser melhor se a minha comunidade me ajudar a ser melhor. Eu só consigo parar de errar em certas coisas que eu erro se a minha comunidade me ajudar. Porque senão eu vou me achar o certo. Por isso que a mensagem sempre é comunitária. Mas Jesus não permite que essa violência nos alcance, pois soberanos são o seu amor, sua graça e misericórdia. Assim, sempre que voltamos ao primeiro amor, é importante se lembrar. Procure sempre voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, a gente não encontra em ninguém de nós. A gente encontra em Deus. A gente vai encontrar o reflexo desse primeiro amor em nós quando a gente volta junto. O primeiro amor daquele que Deus criou lá no início. Tudo era vazio e escuro. Você para para refletir sem interferências. Ali está o próprio amor. Você vai ter a oportunidade de ficar nos braços de Deus. Não existe nada na sua silêncio. Essa experiência espiritual a gente precisa fazer mais. A gente está no primeiro amor de Deus. Então, sempre que a gente voltar no primeiro amor, nos lembrarmos desse amor de Deus e ajudarmos as pessoas a fazerem isso também, estamos exorcizando espíritos maus. Amém.